amigos da Connect TV, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Cidadão de Bem. E hoje o nosso entrevistado é uma autoridade de polícia judiciária, ele que é delegado seccional de Osasco, é o Dr. Maurício Soares. Dr. Maurício, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, em meu nome, em nome da Delegacia Seccional, em nome da Polícia Civil. Doutor, eu gostaria que o senhor, primeiramente, se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua trajetória, quando o senhor assumiu a seccional, de onde o senhor veio, o senhor falasse algumas palavras a respeito. A Delegacia Seccional assumi agora em janeiro, mas eu já venho de 33 anos de polícia. Ultimamente eu estava no departamento que rege toda a Grande São Paulo, que é o DEMACRO, né? Que comanda as seccionais todas, que compõem a Grande São Paulo. Fui diretor do DPPC, que cuida de crimes contra o consumo, crimes contra a saúde pública, crimes contra a fazenda pública. Antes disso, fui seccional aqui de Taboão da Serra, que é vizinho nosso. Já passei como assistente na seccional de Carapicuíba, anos atrás. Fui chefe da divisão de homicídios de São Paulo. Fui chefe da divisão de antissequestro de São Paulo também. Então tem uma trajetória longa aí, dividida entre polícia territorial e polícia especializada, que é mais ou menos a divisão normal da Polícia Civil. Certo. E polícia judiciária, quais as atribuições da Polícia Civil, afinal? Por que polícia judiciária? É a polícia que tem a sua previsão legal, sua atividade fim, a investigação, que é a polícia judiciária, que é investigar os crimes de autoria conhecida e autoria desconhecida. Então, a Polícia Civil tem essa atribuição, como a Polícia Militar tem a atribuição do policiamento preventivo, nós temos a de investigação. Sim. E o que faz um delegado seccional? Quantas delegacias o senhor gere? Conta um pouquinho da sua atividade fim lá. Quando você chega no posto de delegado seccional, você tem um trabalho muito mais administrativo. Você acaba sendo o chefe de várias unidades subordinadas. Então, no caso, nós temos 10 delegacias aqui em Osasco territoriais, do 1º ao 10º distrito, e as delegacias especializadas, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, a DISE, Delegacia de Crimes, que apura crimes de idosos, nós temos a Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. Então, essas delegacias também subordinadas a nós são de assuntos específicos, que a gente chama de especializadas. E as outras delegacias, do 1º ao 10º DP, que têm essas atribuições de acordo com a sua circunscrição, ou seja, são áreas territoriais previamente definidas. Poxa, é muita delegacia para administrar, hein, doutor? E a Polícia Civil, o senhor acredita que ela está equipada para o combate ao crime? O senhor acha que falta ainda infraestrutura? Eu sei que meios humanos, a Polícia Civil é a melhor, que é considerada hoje uma das melhores polícias investigativas do mundo, a Polícia Civil de São Paulo, do Brasil. Mas em matéria de tecnologia, esses outros aparatos que a Polícia Civil precisa, o senhor acredita que ela está bem equipada? Sem dúvida, a gente sempre quer mais, né? Nós somos profissionais de segurança, que a gente tem essa veia de querer cada vez melhorar mais. A gente está sempre buscando, a gente está buscando se aprimorar, a gente está sempre buscando melhorar. Nós temos uma carência de recursos humanos, mas que a gente vê com muito bons olhos o atual governo, que ainda está começando, então tem vários projetos que estão já sendo postos em curso, de mais concursos públicos para determinadas carreiras que estão mais necessitadas de reposição, efetivo, né? De efetivo, mas nós temos aí certeza que vai ser, em breve espaço de tempo, vão ser repostos esses cargos vagos. E os recursos são sempre bem-vindos, até porque as tecnologias mudam muito e a gente tem que estar sempre correndo atrás das novidades, né? Nós temos uma cidade hoje com 700 mil habitantes, fora a população flutuante, né, que anda no calçadão, que visita a nossa cidade, que vem de outras regiões circunvizinhas, né? E nós temos vários tipos de delitos. A gente vê
que alguma determinada localidade tem um determinado delito, né? Mas quais são os crimes mais praticados na nossa região? E o que está sendo feito para coibir, ou diminuir esse índice? E qual que é o índice que o senhor, quando o senhor assumiu, se já está movimentando esse patamar, né, para a gente poder fazer um balancinho assim? Cada região tem a sua característica. Consequentemente, você vai ter crimes específicos ou crimes que acontecem com mais incidência numa região ou outra. A região central, por causa do comércio, por causa dos bancos, você vai ter mais crimes de estelionato, mais crimes de furto, furtos e roubos de celular, principalmente quando você está perto de estações de trem, terminais de ônibus, aglomerado em função do comércio, de calçadão. Então você já tem crimes mais próximos desse tipo de coisa. Já os roubos, que a gente chama, já as pessoas chamam de assalto, acontecem nos bairros um pouco mais afastados, onde não tem tanta vigilância, tanto da PM quanto da Guarda Civil, que aliás tem feito um trabalho brilhante aqui, tanto a Guarda quanto a Polícia Militar. E a gente tem uma integração muito boa, que tentam fazer da melhor forma possível a parte preventiva, né, e o patrulhamento, mas é lógico que não dá para cobrir tudo. E as regiões mais afastadas do centro acontecem mais os crimes de roubo, né, que a gente chama assalto à mão armada, furtos de veículo. Então você pega uma região, por exemplo, que tem faculdade à noite, que tem os cursos à noite, as pessoas deixam mais o carro na rua. Consequentemente, vai aumentar o número de furtos de veículo nessas condições. Então, o crime sempre é um fenômeno social que sempre vai se adaptar às realidades de cada região e de cada circunstância. Então, você tem que estar sempre de olho nessas tendências, nessas variações, né? O que nos preocupa muito são sempre os crimes mais graves. Todos nós, tanto população, a gente como policial, a gente como indivíduo, né? O homicídio, que graças a Deus tem caído muito no estado de São Paulo durante a última década principalmente, e aqui não é diferente, o número tem sido bem baixo, mas a gente quer sempre baixar mais, né? Nos preocupa muito também o crime de latrocínio, que é aquele matar para roubar, de uma maneira assim mais fácil de entender, porque muitas vezes você vai ver o sujeito que vai tentar um roubo e por alguma situação acaba matando a vítima. Isso é um crime muito... é um crime bárbaro, né? O termo é exatamente esse, bárbaro. É um crime de difícil prevenção específica e de difícil investigação também. Porque normalmente a vítima não tem vínculo nenhum com o autor. Sim. E realmente é uma barbaridade, é um crime, uma violência sem fim. E você consegue minimizar esses crimes como? Fazendo a prevenção em cima de furto e roubo de veículo, receptação de peças de veículo, receptação de carga. Então, as pessoas também têm que estar atentas ao seguinte: eu acho que nós somos, antes de tudo, servidores públicos, a população tem que cobrar sim o trabalho da polícia. Nós estamos lá para sermos cobrados também, mas a pessoa tem que pensar duas vezes entre ir num desmanche irregular e comprar uma peça 10 vezes mais barata. A pessoa tem que pensar muitas vezes e falar, tem um celular baratinho lá, que não sei o quê. Isso é cultural, né, doutor? O povo que acha que comprando mais barato... E acha assim, eu não quero ser roubado, mas eu vou lá e compro uma peça, sei lá, uma lanterna de moto 5 vezes mais barato que na loja. Ninguém faz mágica. É verdade. Então, preço muito barato. As pessoas também têm essa situação de querer se acomodar e só quando são vítimas também chiam. Mas é uma questão de postura, da participação de todos nós, além da participação efetiva, da integração da população com as polícias, que é extremamente salutar, e é o único caminho que nós temos realmente para trabalhar muito mais a prevenção, mas a postura de cada um em determinadas condutas, principalmente na compra de produtos piratas, de produtos sem nota, de produtos com preço muito abaixo do mercado, você está, de certa forma, querendo ou não,
fomentando a receptação, que é o que alimenta o roubo. É uma cadeia de comando, né? Se ninguém receptar, se não é interesse nenhum, não vai acabar o roubo daquele determinado produto. Então, isso também é uma coisa muito importante das pessoas olharem, às vezes, para dentro de casa, olhar o que seus filhos estão fazendo, o que seus filhos estão comprando com tal facilidade, porque conseguiu tão barato, que loja que você foi que esse preço estava tão fácil assim. Então, é muito uma questão de postura também de cada um de nós. A educação, né? A cultura, postura, né? E vale para todos os nossos ouvintes, né? Nossos telespectadores, internautas. Uma reflexão, né? A reflexão. Porque a gente entende, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma lei que o senhor sabe que eles usam como tolerância zero, né? Que é a lei da janela quebrada, que a gente fala, que coíbe os pequenos crimes para não crescerem, para esses crimes não tornarem-se maior. Por exemplo, uma rua que ela está mal iluminada, vai ali, se a frente da casa ela está ali pouco preservada, a pessoa, o cidadão recebe uma multa, se ele não calça a sua calçada, por quê? Para não criar uma circunstância propícia para o crime. Mas o que ocorre, principalmente na região, onde as periferias aqui, ocorrem que as pessoas... a semana passada o nosso secretário esteve aqui e falou exatamente isso, o que o senhor está repetindo. Tem que haver essa comunhão entre as pessoas para que elas possam identificar se o vizinho está sendo roubado, identificar se o filho chegou em casa com um produto que ali ele não teria dinheiro para comprar. Então, é um hábito, né, doutor, que tem que se criar. A cultura, né? Mudança de cultura, consequentemente de hábito. E você tem, desde a prevenção primária, todos esses movimentos, todos esses trabalhos feitos em cima da vizinhança solidária e vários outros, que tem vários similares fora do país também, sim, que é muito importante, porque hoje a vida é tão corrida que o sujeito sai de casa para trabalhar cedo. Hoje o casal trabalha. Verdade. Então você às vezes mora 5, 6, 10 anos numa casa, você não sabe mais quem é seu vizinho. Antigamente, quando nós éramos crianças, não acontecia isso. Você sabia quem é o seu vizinho, conhecia pelo nome, convivia com as pessoas do bairro. Você fazia de fato parte da sua comunidade. Então eu já sei que, peraí, como é que tá esse movimento na casa do fulano, se fulano viajou? Por que essa luz acesa na casa da dona fulana aqui do lado, se ela me avisou que estava indo viajar e pediu para eu dar uma olhadinha na casa dela? Que era um hábito salutar que a gente fazia espontaneamente. Sim, não precisava de estudo, não precisava de projeto, não precisava de incentivo dos órgãos estatais para você fazer isso de forma natural, de forma espontânea. Verdade. Você participava da vida do seu filho na escola, você sabia o que estava acontecendo na escola, você sabia o que estava acontecendo nos seus trajetos. Então hoje precisa resgatar isso. Sim. As pessoas têm o hábito, muitas vezes, de reclamar do próprio condomínio onde mora, mas você vai na reunião do condomínio e tem 5, 6 gatos pingados. É o que acontece lá também, onde eu moro. É mais ou menos isso que é o resgatar a questão da cultura de prevenção, a cultura de solidariedade, a cultura de trabalho, efetivamente um trabalho dentro da própria comunidade, para depois, somado a isso também, não estou dizendo que os órgãos estatais não têm que ser cobrados, tem sim, tem que ser cobrados. Nós somos, antes de tudo, como eu já disse, servidores públicos. Mas tem que haver também uma contrapartida de cada um de nós. A responsabilidade tem que esperar também, que os outros vão fazer pela gente tudo. Se for esperando pelo próprio... Exatamente. Mas é isso aí. Exatamente. Nós vamos para o nosso intervalo e já a gente volta com esse programa, com essa entrevista, com o nosso delegado seccional de Osasco, Dr. Maurício Soares. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Cidadão de Bem e hoje o nosso entrevistado é o Dr. Maurício Soares, delegado seccional de Osasco. Doutor, a Polícia Civil hoje ela tem algum trabalho de prevenção no crime? Em alguns aspectos específicos tem sim. Nós temos uma divisão dentro do Departamento de Narcóticos que ajuda na divulgação e prevenção sobre os males de drogas nas escolas, que é bem tradicional, bem antigo esse programa, esse projeto.
que é muito interessante. E a partir do momento que você reprime os crimes mais graves e os crimes que possam ser geradores de outros crimes, você já está fazendo, de certa forma, uma prevenção. Sim. A hora que você consegue desbaratar uma quadrilha de receptação, esse vínculo que tem a receptação com o roubo, você está, de certa forma, desencorajando o roubo. A hora que você consegue limitar ou reprimir a venda de armas e munições irregulares, você está, de certa forma, criando uma situação, pelo menos, mais difícil para que se cometa outros crimes. E assim por diante. E só pela atividade da gente conseguir investigar, provar e prender autores de crime, pelo menos aquele indivíduo reincidente, ele vai ficar, enquanto preso, pelo menos, sem cometer os crimes que ele está acostumado a cometer periodicamente. O senhor falou um ponto aí que gostaria de chamar a atenção nesse sentido. O senhor falou enquanto preso, pelo menos. E o que acontece que muitas pessoas reclamam, a gente vê muito no jornal, outros jornalistas falando, a polícia prende e daqui a pouco está solto, ou saiu junto com o policial de dentro da delegacia. Onde que está o erro? O que está acontecendo? Por que que eles usam esse termo, estão saindo junto? E eu muitas vezes também, já trabalhei na rua também, e às vezes até por força da lei, eu sei disso, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho por que que a polícia prende e às vezes ele está solto ali na frente, rapidinho. O principal é a questão de legislação mesmo. Nós temos aí uma legislação, ao meu ver, em várias situações, muito fraca, muito... arcaicas ainda, antigas, não é? Mas principalmente penas muito leves. E também a execução da pena, a lei de execução penal, acaba dando muitas facilidades para o sujeito que está apenado. É lógico que a ideia é que o sujeito se ressocialize e volte para a comunidade sem cometer mais crimes, mas a gente sabe que na prática é muito difícil. Que não se tem a ideia de que o sujeito vai ficar preso, porque é difícil o sujeito ficar muito tempo preso no Brasil mesmo. Então você vê... muitas vezes o sujeito comete um crime de roubo, é condenado a 5 anos e 4 meses, que é a pena mínima. Se ele não tiver antecedência, ele vai cumprir 1/6 da pena. 1/6 da pena. Isso não chega a 1 ano. Não chega a 1 ano. Com roubo à mão armada. Então... Sob ameaça, forte ameaça. Isso não vai inibir ninguém a não cometer outros crimes. O sujeito tem direito a 5 saídas temporárias. Meu Deus, isso é outra que coisa. Que as pessoas chamam erroneamente de indulto, mas são saídas temporárias durante o ano. Muitos não voltam, é uma parcela pequena, mas na somatória de todos os condenados que nós temos no estado de São Paulo, é muita gente. E não tem por que ter tantas saídas temporárias assim. Concordo. Aí você vai ter outros crimes que ainda têm uma pena muito pequena, por exemplo, o uso de armas... militares como fuzis, granadas, explosivos. Você não tem uma pena que realmente induz o sujeito a não praticar esse tipo de crime, para não valer a pena, porque vale a pena. O sujeito vai explodir um caixa eletrônico hoje, ele está respondendo por furto. Pode até, lógico, não tem vários agravantes, mas está respondendo por furto. Então, as coisas que poderiam realmente criar uma situação muito mais grave para o sujeito que vai responder àquele crime, consequentemente ser apenado, acabam ficando em segundo plano. Então a culpa não é da autoridade policial, do delegado de polícia, não é culpa do juiz, não é culpa do promotor. É a nossa legislação. Nós temos que cobrar isso nos nossos legisladores. E a grande oportunidade é agora, né, doutor? Porque nós vimos agora o nosso país trabalhando aí para que nós reconstruamos o nosso país com seriedade e tudo, e ainda uma lei de um indivíduo portando um fuzil, né, ou artefatos explosivos, dinamite, que a gente sabe que muito provavelmente ele vai explodir um caixa eletrônico, e acaba sendo, de certa forma, até, vamos dizer que ele é beneficiado, vai. Não chega a ser beneficiado, mas não é visto com a importância que deveria ser visto, em termos de punição. Isso acaba acarretando mais crimes, acaba acarretando a sensação da impunidade do terrível. Sujeito de ver que vale a pena. É o velho custo-benefício.
O criminoso ele pode não ter nenhuma formação jurídica, mas ele pensa no custo-benefício na hora que ele comete crime, sim. Ah, mas se ele pensasse em ser pego, ele não cometia o crime. Não, ele pesa a sua ação. A não ser alguns crimes movidos por questões passionais, que a gente não para pensar. O sujeito faz o cálculo se vai valer a pena o risco. Como o risco é pequeno, ele vai, faz de novo, daqui a pouco ele está na rua, faz de novo, faz de novo. Essa é a nossa realidade. Meu Deus. Com relação aos crimes de feminicídio, que hoje a gente, né, fala que realmente é agressão letal contra a mulher, né? Os índices aqui na nossa região, eles são muito altos? Não, eles não são altos, mas são muito preocupantes. Toda a violência doméstica, ela acaba hoje tendo uma evidência maior, primeiro que porque a legislação mudou, as mulheres hoje têm muito mais ferramentas, muito mais meios de se defender e de buscar os seus direitos. Ao mesmo tempo, perderam a vergonha, é uma mudança cultural muito importante, muito salutar, de realmente se postar como vítimas e falar, sou vítima mesmo, está acontecendo, aconteceu, e buscar, de fato, cobrar das autoridades, seja quem for, essa reparação desse dano e que esse problema acabe. Mas é um crime muito difícil de fazer um tipo de prevenção. Porque ela acontece, o próprio nome diz, violência doméstica, acontece normalmente dentro de 4 paredes. Então, normalmente depois que já aconteceu, que você vai tomar conhecimento. E às vezes é tarde demais. Hoje existem medidas protetivas, que talvez não sejam as ideais ainda, mas já é um trabalho muito maior, já é um avanço muito maior do que era anos atrás, né? Mas tem muito ainda o que acontecer. Nós temos também uma mudança de comportamento visto de um tempo para cá das pessoas que envolvem, voltamos à questão também da comunidade. Antes o sujeito via aquela briga de marido e mulher, está percebendo que está vendo um negócio muito grave, que até a mulher está sendo vítima, briga de marido e mulher não se mete a colher. Antigamente falava isso, mas se hoje mete não é assim, sim, não. Porque você não pode ser omisso diante de uma violência, diante de uma situação que pode piorar muito ainda e terminar numa morte. Então as pessoas têm que se manifestar, as mulheres têm que ter consciência que têm que tomar a frente e que vai ser um período difícil, mas às vezes, muitas vezes é uma coisa sem volta. Então é lógico que todo crime que envolve a violência doméstica, todo crime que envolve a mulher como vítima, isso aí descamba para a criança também, porque o sujeito ele não consegue ser de uma forma com a mulher e ser de outra forma com criança, com idoso, não adianta achar que vai ser diferente. Então é muito perigoso e está próximo. E está muito próximo, está dentro de casa na maioria das vezes. Isso é lamentável, né? Hoje a mulher ela sofre por esse aspecto, não só violência doméstica, né? Muitas vezes assédios no seu emprego, muitas vezes dentro da condução, né? Que a gente vê vários relatos. E como fazer, doutor, para poder reclamar isso? Porque a Polícia Civil ela depende de estatística, ela depende de registro. Hoje nós sabemos que tem a Delegacia da Mulher, principalmente, que dá esse amparo, esse respaldo, né? Ela é atendida por uma equipe feminina, ela tem mais empatia com aquela equipe, né? Mas não só a mulher, mas as vítimas. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como pode melhorar, porque a própria população, às vezes o caso de um furto de um celular, às vezes o caso de um roubo, às vezes acontece num lugar. Eu, quando trabalhava aqui em Osasco, acontecia num determinado lugar e a pessoa fazia a reclamação aqui. Então, quer dizer, os dados acabavam não sendo dados precisivos, né? Dados fidedignos. Então, como fazer para poder fazer a ocorrência, levar até o conhecimento da polícia? Qual que é o caminho, doutor? Não, então, são duas coisas. Crimes contra a mulher podem ser registrados em qualquer delegacia, que a competência é concorrente, ou seja, todos podem tomar conhecimento desse fato e depois, se for o caso, passar para a Delegacia da Mulher. É lógico, os crimes mais graves, os crimes que as mulheres exigem desde o começo, exigem mesmo, e com razão, serem atendidos desde já por mulheres, por uma questão
esse é um caso mais delicado, etc., não tem problema nenhum. Mas toda delegacia é obrigada a registrar, sim, qualquer caso de violência contra a mulher. Não tem essa, não, aqui na delegacia da mulher, vai para outro lugar. Se acontecer isso, pode reclamar, que é direito de qualquer um fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, independente do tecido local do crime. Isso é ponto pacífico. Certo. O que acontece em outros crimes, que às vezes você não vai ter exatamente o local, por exemplo, o sujeito vem de ônibus ou vem de trem para casa. Quando ele chega aqui, no terminal, ele percebe que está sem o celular. Ele não sabe se perdeu, se foi furtado. Ele não sabe nem qual estação que isso aconteceu. Ele deu falta aqui. Então ele acaba registrando aqui. Então foi em algum ponto entre, sei lá, Estação da Luz e Altino. Então alguns crimes fica difícil saber exatamente onde aconteceu. Mas isso é melhor do que não registrar. Então você vai ter alguns indicadores que todas as regiões onde você tem muito terminal de ônibus, terminal de trem, acaba aumentando o número de furto e roubo de celular, mas às vezes não é bem assim por causa desse tipo de episódio que é bem comum. Ele dá falta, a hora que ele vai descer, deixa eu ligar em casa, que agora que eu cheguei em casa, estou chegando e tal. Ué, cadê? A pessoa nem sabe exatamente aonde foi. Então registra aqui, lógico, mais perto de casa, aonde for. Repito, todas as delegacias são obrigadas a registrar ocorrência independente de onde foi o fato. Mesmo que você saiba, eu sei que foi em São Bernardo, eu senti um empurrão lá, mas já estava no trem mesmo, resolvi não descer, estou falando aqui. É obrigado a registrar. E depois o sistema, você vai encontrar, vai mandar para quem de direito, investigar, enfim. Isso é outro problema administrativo nosso. As pessoas têm o direito sim de registrar as ocorrências onde bem quiserem. Vários crimes menos graves também podem ser feitos através da delegacia eletrônica. Através das suas casas, pela internet, sem nenhum problema de deslocamento, sem nenhum problema de sair da comunidade do celular. Isso também é muito importante. Na página da Polícia Civil a pessoa vai ver lá o rol de crimes que podem ser feitos pela internet. Isso também acaba ajudando muito a evitar que a pessoa não notifique o crime, para evitar a subnotificação. Desafogar um pouco também a demanda. Desafogar a demanda, desafogar as delegacias para as coisas efetivamente mais graves, mais urgentes. Mas dá uma comodidade também para o cidadão e não desanima o sujeito a notificar o crime. Que é muito importante a gente ter essa notificação para poder pontuar que isso vai ser uma informação dividida depois com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, e essa integração ela tem que ser feita com base em dados reais, ou mais próximos da realidade, né? Então, para nós é muito importante que haja essa participação, é uma forma de participação também do indivíduo. Que a gente busca cada vez mais essa integração com os outros órgãos, com as comunidades. Quero dar uma informação, mas eu tenho medo. Dá informação anônima, não tem problema nenhum, ela vai ser levada a efeito. Existe todo um processo pelo qual é tratada essa informação. Existe depois uma cobrança em cima de quem ficou de levantar isso, se foi feito ou não o trabalho de investigação. Então a coisa é muito séria. O governo tem investido muito em tecnologias, em ferramentas de ponta. Osasco mesmo está cada vez mais integrado com as câmeras, com toda a parte de se fazer a composição, monitoramento da cidade, dos indivíduos, toda a veículos. Cidade, com sistemas já existentes da Secretaria de Segurança Pública, que é um grande convênio da Secretaria de Segurança Pública com os municípios, né, que é o Detecta, que ajuda muito, já tem ajudado muito, já tem provado muito isso. O governo do estado também está lançando um aplicativo onde as mulheres vítimas de violência que têm medidas protetivas vão ter acionamento direto com a Polícia Militar para poder acionar as viaturas. Então tem vários trabalhos específicos de algumas modalidades criminosas, somadas a essas ferramentas que ajudam a prevenção e a investigação, aliadas. Esse investimento tem sido muito sério, tem sido muito grande, e a gente vê com muito otimismo que para os próximos meses as coisas melhorem em termos de resultado. Eu estou muito otimista nesse sentido. Excelente, doutor.
Felizmente, nosso tempo é curto, né? Mas eu quero agradecer muito o senhor, a sua presença, a sua visita aqui. E se o senhor quiser fazer as considerações, né, falar alguma coisa que possa ser útil para os nossos ouvintes da Connect TV, eu deixo com o senhor a palavra. Olha, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, que quanto mais a gente mostrar o nosso trabalho, nos colocar à disposição, em toda a polícia à disposição, dar a transparência necessária que tem que ter o órgão público, que tem que ter a segurança pública, acaba sendo muito relevante para todos nós. Então só tenho a agradecer a todos vocês, estamos à disposição para qualquer outro dia, qualquer outro evento, para falar de algum crime específico. As drogas é um assunto que a gente acabou não tendo tempo de falar. Nós vamos falar. As drogas lícitas também, que muitas vezes são deixadas de lado. É o caminho, né? A entrada, né, então, é a entrada. Então tem vários assuntos específicos que a gente pode voltar a qualquer momento, estamos à disposição. Então já fica o convite aqui para o senhor, né? Para a próxima entrevista. A gente vai abordar outros temas que eu sei que são pertinentes, mas eu já agradeço mais uma vez a presença do senhor. Já fica de novo o convite, ratificado o convite para o senhor, tá bom? Amigos da Connect TV, por hoje é só. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Até a semana que vem com o programa Cidadão de Bem. E lembre-se, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Deus. Até lá.